Salve família, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Blink Talk. Eu me chamo Diego Pacatuba. Eu me chamo Arthur Reis. E hoje é o nosso episódio de número 31. Parece que foi ontem que a gente começou, né, Arthur? Pois é. E no episódio de hoje, nós recebemos um convidado muito especial. Ele reúne 3 marcas importantes: trajetória na educação, resultado no mandato e credibilidade pública. Estamos falando do professor Rurdinei. Ele é vereador da Serra no seu 2º mandato reeleito, educador de formação e de prática, e construiu sua atuação com foco em educação, valorização de servidores, responsabilidade com o dinheiro público, que é muito importante, e compromisso com as famílias. Hoje vamos conversar sobre a trajetória dele, os resultados que consolidaram seu mandato, os desafios da educação no Espírito Santo, que é um país aí, um dos líderes na educação, né, um dos estados que é um dos líderes na educação, e que prepara o nome para representar essa causa em uma dimensão ainda maior. É com muito orgulho que eu trago aqui professor Rurdinei. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Diego. É uma alegria estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um papo muito bacana e enriquecedor para o nosso mandato e também esclarecedor para a cidade da Serra. Eu falo com o Arthur aqui que o professor ele vai ter sempre voz aqui nessa sala, porque se tem uma profissão, uma das 3 profissões que a gente entende que são as mais, deveriam ser as mais valorizadas, seriam professor, policial e médico, né? Porque tem que ser quem ensina, quem protege e quem vai cuidar da gente, né? Mas a gente está no caminho, eu tenho muita fé que a gente vai conseguir ainda mudar isso, professor. É isso, quem dera se tornasse realidade o mais breve possível, né? Até porque essas profissões tocam nos 3 pilares da nossa sociedade, né? Educação, saúde e segurança. Verdade. A gente não pode começar sem iniciar do jeito certo, né? Quem é esse homem por trás do mandato? Como a educação moldou sua trajetória e sua forma de fazer política? Já começou com uma pergunta difícil, né? Falar do Rurdinei é falar de uma história de vida de uma pessoa que teve a sua trajetória transformada pela educação e através da educação. Mas de forma muito simples, eu sempre falo que o professor Rurdinei é pai, é esposo, é filho, é apaixonado pela educação. E eu comento que eu nunca sonhei em ser professor. Eu não escolhi estar na educação. Eu acabei sendo escolhido para ser professor. Em 1999, indo para o ano 2000, um professor de uma rede privada precisou se afastar da sala de aula por algumas semanas. E eu havia iniciado engenharia lá em São Paulo, acabei não dando continuidade no curso, e me chamaram para substituir esse professor por alguns dias. Dias viraram semanas, semanas viraram meses, e no meio desse processo abriu o vestibular da UFES, né? E eu fui me inscrever para matemática. E de lá para cá estou na área desde então. Então a educação de fato mudou a minha vida. Eu sou pai de 2 filhos lindos, o Arthur e a Lavínia, casado com a Kátia, mas ao me tornar professor, eu de fato encontrei uma área que é apaixonante. Porque a gente vê no dia a dia vidas sendo transformadas, você poder transferir um conhecimento para um estudante e naturalmente também aprender com a história de vida dele, nos faz a cada dia seres humanos melhores. Então ser professor é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Porque ao passo que você ensina, diariamente você também aprende na sala de aula. Olha que bacana, a gente sabe que o professor é uma vocação que ensina futuros pessoas bem-sucedidas, futuros outros professores e futuros pais de família. Isso é excelente. E qual foi aquela chave que você transformou esse ensino em uma missão pública? Então, eu comecei a lecionar na rede privada, né? Ensino fundamental, ensino médio, curso superior, cursinhos preparatórios, né? Pré-IFES, pré-ENEM, na época pré-vestibular. Pré-veste, né? Pré-veste ainda. Aí quando fala assim, entrega a idade, né? Quando fala que deu aula em pré-veste, o pessoal já, opa! Mas enfim, já tem um tempo de experiência. E tem uma história engraçada por trás disso, que na rede privada, cursinho principalmente, a carga horária do professor ela muda muito de um semestre para o outro. Geralmente no começo do ano letivo tem uma carga horária muito grande,
mas daí vai tendo a evasão escolar em cursinho, reduz a quantidade de turmas, e no segundo semestre você tem uma carga horária reduzida, né? Então, por mais que você, às vezes, continue no mesmo emprego, digamos assim, na mesma escola, a carga horária diminui. Então, você tem uma insegurança financeira muito grande. E como todo bom brasileiro, né, a gente é acostumado a ouvir isso desde sempre, que a pessoa, para ter sucesso na vida, ela tem que fazer uma faculdade, arrumar um emprego, carteira assinada. A gente não é ensinado a empreender, né? Verdade, essa mentalidade está mudando atualmente. A mentalidade da década aí de 70, 80, que é quando eu comecei minha formação profissional, década de 90, era essa mentalidade. E para você casar, tinha que ter um emprego estável. A minha noiva, na época, falou, não, a gente vai casar, tudo mais, você tem que fazer um concurso. Aí eu prestei concurso em 2005 para o município. Casamento está previsto para 2006. Eu lembro que eu passei no concurso, na primeira fase, em 5º lugar geral, né? Eram 25 vagas. A minha esposa comemorou. Boa. Eu fiquei preocupado porque na rede privada pagava-se melhor do que na rede pública, né? Eu falei, caraca. Aí tinha a questão de títulos, recém-formado, não tinha títulos. Eu caí para 35º. Fiquei fora das vagas. Aí, opa, não vou ser chamado. Toquei a minha vida. Casei em 2006 assim mesmo, sem essa estabilidade, né, que o concurso traz para o professor. E em 2007 eu fui chamado para tomar posse. Legal. Eu fiquei muito resistente, eu teria que largar a aula em faculdade, algumas escolas, mas mesmo assim decidi aceitar o desafio e efetivei no município. Na escola lá em Vila Nova de Colares, MF Valéria Maria Miranda. Um bairro que à época não tinha a infraestrutura que tem hoje, condições assim precárias de saneamento, de mobilidade, e ali a chave virou. Ali eu compreendi que educar, ser professor, é muito mais do que a gente transferir conhecimento. É você, de fato, transformar vidas. Porque naquela realidade, pela primeira vez, eu tive contato assim com a pobreza na sua forma extrema. De crianças que iam para a escola para se alimentar. Aí como você ensina português, matemática, história, geografia para uma criança que não está fisicamente alimentada. Que chega na escola com traumas familiares. Que vê o pai violentando fisicamente a mãe. Que não tem um local adequado para dormir. E ali eu percebi que ser professor, de fato, precisa ser vocação. Não estou aqui pregando que para você ser professor tem que ser por amor. Professor tem que ter reconhecimento financeiro também. Mas se você não tiver, de fato, vocação para lecionar, vai ser um grande fardo profissional. E ali eu tive certeza que a minha missão era ser educador, era ser professor, era lutar por educação pública de qualidade para todos. Porque apesar de eu ter começado a minha vida na docência, na rede privada, toda a minha formação acadêmica, desde o ensino fundamental até completar a graduação, mestrado, foi na rede pública. Foi ali que virou a chave que você entendia que você conseguiria, como professor, mudar a vida das pessoas até um determinado nível e que ali você precisava se aprofundar um pouco mais no problema e aí veio a sua entrada na política? A entrada na política ela veio um pouco depois, né? A virada de chave para eu começar a olhar para a política com outros olhos foi um pouco depois. Ali eu comecei a compreender, né, o que de fato é ser professor. É você também ter responsabilidade com as questões sociais para além de ensinar um conteúdo específico. Logo depois que eu efetivei no município de Serra, eu prestei outro concurso para o Estado e também efetivei numa cadeira no Estado. E ali a gente começa a lecionar na rede estadual, municipal, e percebe que existem na própria educação outras áreas para poder contribuir. Despertou interesse poder ser diretor escolar. Aí eu fiz processo seletivo no Estado para ser diretor escolar de uma escola estadual, fui selecionado, assumi a direção. Até 2010, eu nunca fui envolvido com política. Ninguém nunca nem tinha me pedido voto. Eu sempre votava nos candidatos que a minha mãe pedia para votar. Né? Então, assim,
Era o perfil do típico brasileiro, da maioria dos brasileiros, que define o voto na última hora ou vota por indicação de um familiar ou amigo próximo. E é uma cultura que nós precisamos mudar em nosso país. Precisamos aprender a escolher os nossos representantes com mais responsabilidades. Por que ali mudou? 2010 era um ano eleitoral e eu nunca fui tão assediado politicamente. Muitos candidatos pedindo voto, pedindo apoio, e eu... Pô, o que aconteceu? Né? O que aconteceu comigo? Aí eu descobri que não era comigo. Era com o cargo que eu estava ocupando. Né? Então ali eu comecei a analisar a política de outros olhos. Teve uma mudança de gestão na rede estadual. Né? Em 2010 teve eleição estadual. Então em 2011 assumiu o novo governador, que inclusive é o atual governador hoje. E eu percebi como é que mudou a forma que a escola era atendida. Desde envio de recurso, orientações pedagógicas. Aí eu sempre tive a certeza, já desde algum tempo, que a educação transformava a vida das pessoas para melhor. Mas naquele momento eu percebi que sem políticas públicas voltadas de verdade para fortalecer a educação transforma muito pouco. Que o grande vetor, se não o maior vetor de transformação que nós temos hoje em nossa sociedade é a política. Ali não tinha o desejo de disputar ainda. Logo depois veio o convite para disputar a eleição de vereador em 2012. Neguei, falei, não quero mexer com isso não, e toquei a minha vida. Mas daí veio o convite em 2015 novamente. E ali eu já tinha me envolvido um pouco mais em processos eleitorais de 2014, já compreendi a importância da política, né, para a educação, para a saúde, para a segurança. Então foi um processo de transformação. Não foi assim, do dia para a noite, né? A gente começa a estudar, começa a conhecer mais. Em 2015 veio o convite. Em 2016 eu aceitei disputar a eleição. Mas uma disputa assim que não foi bem uma disputa, né? Mas aí fica para responder no próximo momento isso daí. Mas em suma foi isso. Bacana, bem explicado, né, o porquê, o motivo, né? E faz todo sentido a sua explicação e o porquê que hoje você é considerado um dos mais bem avaliados dentro da Câmara de Serra, né? Na sua visão, isso é uma das coisas que o diferencia um mandato comum de um mandato de resultado? Eu venho para a política com um propósito muito claro, né? Eu nunca me imaginei, até 2015, em disputar o mandato eletivo. Naturalmente, eu já tinha a convicção da importância de me envolver nas decisões políticas, de escolher bem os nossos representantes, até porque eu havia feito escolha já desde que essa chave virou, né? Deixei de seguir orientação somente de amigos e de familiares e passei a estudar mais o perfil dos candidatos. Mas veio o sentimento de que eu não me senti representado, de fato, por quem eu estava depositando voto de confiança. Então, quando eu escolhi ser candidato, a Vera, digamos assim, porque em 2016 eu disputei a eleição, mas eu disputei num cenário sem planejar, sem me organizar. Resumidamente, como é que foi? Eu tive o convite em 2015, tinha o desejo, eu estava fazendo mestrado. E eu não conseguia a liberação para poder fazer o mestrado. O governo, na época, estadual, travado, não liberava ninguém para estudar, e eu conciliava o mestrado com a direção escolar. E o meu prazo final era 2015. É aqueles combinados que a gente faz com a gente mesmo, né? Se eu terminar o mestrado até dezembro de 2015, eu disputo a eleição. Se eu não terminar, eu não disputo. Eu não consegui concluir o mestrado naquela época. Conciliar família, filho pequeno, direção escolar, estudar, as madrugadas eram pequenas, né? E acabei não dando conta. Eu tinha um prazo de mais 6 meses para concluir o mestrado, né? Sem necessidade de novo processo, recurso, aquela burocracia toda. E eu fui tocando. Quando deu maio, eu já havia escolhido um partido em 2015, mas quando foi dando maio, eu percebi que ia terminar o mestrado. Aí acendeu aquela luz. Peraí, eu tenho a licença eleitoral. Eu vou pegar a licença eleitoral, vou terminar o mestrado, vou disputar a eleição, vou ter uns 200, 300 votos. Não passei vergonha, mas terminei o mestrado. E meu pensamento era esse. Peguei a licença, fui terminar o mestrado, meados de agosto vamos fazer campanha. Sem recurso, sem dinheiro, sem nada pronto. Os meus alunos da escola, que eu era diretor,
uma aluna fez um dingo lindo, muito, muito bacana. Não vou cantar aqui agora porque eu não tenho esse talento. Mas assim, um dingo muito bonito que de fato contava um pouquinho da minha história e o que eu acreditava, né? Ele falava um trecho, né? Como prioridade a educação. E de fato era a pauta, a nossa proposta naquela época. Eu comecei então a campanha achando que ia ter 200, 300 votos. No final da campanha eu tive 1.368 votos. Gastando R$ 3.805. Então, assim, uma votação muito maior do que esperado. Naturalmente, eu fiquei satisfeito com a votação, mas fiquei então, poxa, se eu tivesse me dedicado, triste com o resultado. Apesar de ter mais votos que vereador eleito à época, eu não entrei. Chegou a ser suplente ou não? Suplente, mas um suplente muito distante, que o corte do meu partido foi muito alto. Entendi. O vereador, na época, elegeram-se 2 vereadores pelo partido que eu disputei a eleição, que é o partido que eu estou até hoje ainda, que é o PSB. Um com 3.000 e tantos votos e outro com 2.004. E eu tive 1.368. Eu era o 4º suplente, né? Aí toquei a minha vida, falei, não vou mexer com política mais não, né? Assumi a direção de outra escola. Em 2018, eu querendo conhecer um pouco mais, né? Professor é muito disso, queria conhecer, se envolver. Me envolvi muito na campanha de 18, tanto de governador quanto de deputados estaduais e federais, para compreender se era isso que eu queria e me planejar para 2020. Veio o convite, eu achei que não estava pronto para disputar a eleição naquela época, né? Então me envolvi, participei ativamente, né? Candidatos que eu apoiei foram eleitos. Em 2019, eu assumi a superintendente de educação, responsável pelas escolas estaduais de Vitória, Serra, Fundão e Santa Teresa, além da regulação de toda a rede privada desses municípios, né, que passa pela regional, que eu era superintendente. Então ali a gente começa a conhecer um pouco mais de política, né, de como funciona os processos, né, na sua totalidade. Me organizei, disputei a eleição e fui eleito, com 2.129 votos. Uau. E a espinha dorsal do nosso mandato, como era a proposta de pré-campanha e de campanha, foi a educação e foi o que tocou o nosso mandato, né? No primeiro, não só nos primeiros anos, mas continua tocando até hoje ainda. Bacana. E você lidou com vários projetos, né? Ainda mais os projetos para os servidores. Qual desses projetos foi mais marcante para você? Tem vários, né, cara? Tem uns projetos que a gente pauta e não consegue aprovar. Tem uns projetos que são pautados, são aprovados e nem sempre vira lei. Porque o processo legislativo ele é árduo, né? Como é que você lida com isso? Com um projeto que você na sua cabeça olha, faz todo sentido, ele vai ser um projeto muito bom para a sociedade e em algum momento eles barram. Como é que lida com uma frustração dessa de saber que é algo tão bom que está sendo travado, cara? Então, a frustração de fato existe, né, cara? Eu acho que não só na política, como na vida como um todo. Mas eu acho que você tem que olhar sempre o copo meio cheio. Se a gente ficar olhando o copo meio vazio, vai sofrer sempre. Verdade. Então, a gente não tem governabilidade sobre tudo. Verdade. Então, eu me permito sofrer e me frustrar só com aquilo que eu tenho governabilidade, que eu tenho controle. O que foge da minha competência, que a gente pode, de fato, fazer... Eu não posso me permitir sofrer, porque senão a vida vira um fardo muito grande. E na política é diferente. A gente tem aí, eu acho que seguramente 100% dos políticos falam e defendem que a educação é importante. Assim como saúde, assim como segurança. Então, no discurso dos políticos, educação é prioridade. Mas na prática, nem sempre. Então, quando a gente pauta alguns projetos em relação a melhorias salariais, condição de trabalho para os profissionais da educação, às vezes você não consegue aprovar. Mas não é por uma questão de as pessoas entenderem que aquilo não é importante, não é prioridade. É porque, de fato, o mandato de alguns políticos tem outras prioridades. Aí são votos políticos e não, de fato, voto que vai mudar a educação, que vai ao encontro do que as pessoas esperam enquanto seus representantes. Então a gente tenta olhar a frustração como também uma forma de aprender e pensar o próximo passo e a partir dali pensar um outro projeto, aprender que é preciso dialogar mais na política para a todo momento exercer o convencimento e garantir que um projeto, ao ser aprovado, que se torne lei de fato. Então política é muito mais do que você gritar, apontar problemas,
ser oposição por ser oposição, ou ser base por ser base, é você aprender que política é diálogo constante e convencimento sobre a importância das pautas que você defende quanto mandato. É verdade. Acho que tem uma parte muito importante, né, que é a gente sempre olhar o copo meio cheio, né? Sempre ver a vida muito mais otimista do que de uma forma pessimista, né? E entender que o futuro ele é mais importante do que os feitos do passado. Então a gente tem que sempre olhar para frente no que a gente vai construir, não no que a gente já construiu. Então você que está assistindo a gente aí nas redes sociais, aproveita esse gancho, pega essa dica aqui do nosso professor Rudinei, que é um cara que voltado para a educação e tem muito para ensinar vocês. Inclusive aqui embaixo vai estar as redes sociais dele. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como é a trajetória dele, as redes sociais dele e os mandatos dele também aqui na Serra, né? Tudo que ele tem feito, que isso aqui é só uma parte. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu tenho certeza que você vai sair daqui como mais um fã aqui, uma pessoa que vocês vão gostar muito. Fala seu arroba, fala seu arroba pra gente. O arroba é muito fácil, né? É arroba professor Rudinei. O Rudinei é bom soletrar, né? É Rurdiney. E colocou Rudinei lá no Google, gente, o que aparecer sou eu. Aí, ó, tá certo. Não tenho xará. O meu sonho é ter um xará. Olha aí. Né? Eu tentei colocar Rudinei Júnior, meu filho, a esposa não deixou. Né? Então continuo sendo, até hoje não encontrei. Então se você que vai assistir o podcast encontrar um outro Rudinei aí, por favor, faça contato, tá bom? Vai estar realizando o sonho desse professor de ter um xará. Olha aí. Acho que foi num curso que a gente fez sobre vendas do Mercado Livre, Shopee e Amazon. Eu encontrei um assessor de um vereador do Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio e vim pra cá já tem uns 4 anos e eu sou apaixonado pelo estado. Hoje eu volto no Rio para ver família, mal para passear, mas eu faço o contrário, eu faço o pessoal, os cariocas, conhecerem o lado daqui e muita gente já está se apaixonando. E nesse curso que a gente fez, né, eu conversando com esse assessor, porque eu era um pouco mais próximo de conhecer esse vereador lá no Rio. E era um vereador muito polêmico, porque você via muitas falas dele. E aí um assunto em off, eu perguntei assim, cara, por que a gente vê alguns embates sendo feitos? E o que ele me explicou me deixou assim, um pouco, com os olhos um pouco mais abertos. Nem sempre é a pessoa, às vezes é um personagem. Não sei se você já passou por isso na câmera, onde a pessoa fala o que o eleitorado dele quer ouvir, mas na prática nem ele mesmo acredita naquilo. E aí bate muito com a questão de que às vezes a gente tem de fato um baita de um projeto na mão, e às vezes porque o projeto ele é de autoria de uma pessoa oposta a ele acaba por um interesse político deixando de aprovar. E aquilo ficou na minha cabeça no sentido de que se a gente começasse a ter debates um pouco mais sérios, pessoas levando de fato interesses públicos, não pessoais ou partidários, para a mesa de negociação, eu acho que a gente estaria um pouquinho mais à frente. Mas eu ainda acredito que com mais pessoas como o senhor, com que a gente consiga ter um debate sério, a gente consiga mudar. Você já passou por isso? Não, sem citar nomes, já teve situações que você fala, cara, essa pessoa quando sobe para falar no microfone é de uma forma, mas quando termina ali você vai conversar é totalmente diferente? Não pode citar nome, não? Não seria elegante, né? Concordo. Até porque o nome citado não teria direito a contraditório. Perfeito. Eu acho que é importante garantir sempre o direito contraditório. Mas, olhando a política nacional, e eu comentei um pouquinho sobre a falta que eu sinto da população como um todo, se envolver mais com política, votar com responsabilidade, escolher melhor os seus representantes, eu não tenho dúvidas que esse é o caminho para a gente poder ter um Brasil cada vez melhor, né? A conscientização sobre a importância do voto e ser responsável pelo voto que você coloca lá na urna, né? Se você não tem essa responsabilidade, você vota em qualquer um. E depois vão estar continuando lamentando, reclamando sobre os problemas da saúde, da segurança, da assistência e tantas outras situações que a gente reclama no dia a dia aí. A gente vive hoje, no nosso município, no nosso estado, eu até acredito que isso acaba vindo de cima para baixo, né? A nível nacional, e acaba impactando estados e municípios, de política e de narrativa. E a política narrativa é algo assim muito vazio e superficial, porque é o discurso fácil. Você aponta o problema
questiona por que não é resolvido, mas minimamente sequer você propõe uma possível solução. Então, esse debate que tem ganhado escala no nosso país empobrece muito e enfraquece muito os poderes legislativos, sejam eles a nível municipal, estadual ou federal, porque virou-se de fato um palanque, né? Ou, me perdoa a expressão, mas às vezes um teatro, onde a pessoa assume uma postura no parlamento de expor um tema, trazer a tônica, não vou dizer debate, porque o debate, eu acho que precisa ter o contraditório, precisa oportunizar o diálogo, e nem sempre essas pessoas estão dispostas a dialogar, elas querem só falar, só gerar polêmica, só gerar polêmica, jogar na rede rede e capitalizar com um grupo que ainda aceita esse tipo de polêmica. Então, infelizmente, na Câmara da Serra existe, na Assembleia Legislativa existe, na Câmara dos Deputados existe. Aí cabe à população não olhar o candidato só pelas redes sociais. Porque na reeleição que eu disputei de vereador em 2024, a gente, como candidato, minimamente vai analisar quem também está disputando. E analisando a rede social de alguns candidatos, me dá a vontade de votar na pessoa. De tão bacana que era a rede social. Mas quando eu analisava a conduta pessoal, o que a pessoa de fato tinha feito, né, ao longo da sua vida, você percebia que aquela pessoa não merecia o voto. Então fica a dica aí para os eleitores, né, analisar o candidato a fundo. Sim, né? com certeza. A gente, no nosso mandato, tem algumas conquistas muito bacanas, como você trouxe para os servidores, que nos enche assim de alegria. Mas tem uma assim que a gente olha e fala, pô, nós estamos no caminho certo. Porque quando o mandato começou, nos primeiros meses, eu pensei em não disputar a reeleição. Falei, cara, isso não é para mim não. Eu não quero mais ser político. Vou terminar o mandato e vou tocar. Mas quando a gente olha no final do mandato, o que a gente conseguiu entregar para a cidade, para o segmento que a gente representa, que é a educação, a gente olha e fala, poxa, isso é legal, isso é bacana. Aí no meio do caminho teve uma avaliação do mandato dos vereadores da Serra. O Fórum Legislativo, o Ministério Público, propôs a avaliação dos mandatos dos vereadores da Serra, junto com a AB, a ONG Transparência Capixaba, e avaliaram mesmo as proposições legislativas, que foi aprovado, a postura na Câmara, como é que eram feitas as contratações dos assessores, e o nosso mandato foi o mandato melhor avaliado da cidade da Serra. Vereador mais transparente, vereador mais propositivo. Então, quando a gente equaciona tudo isso e vê que tem um trabalho, mostra quem está no caminho certo e que o mandato é importante, é relevante para a cidade. E foi um dos fatores que me levou para a política, né? Martin Luther King tem uma frase que eu gosto muito. O que mais me preocupa não são os gritos dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, as pessoas que realmente querem fazer diferença, não se colocar à disposição da população, nós vamos continuar sendo governados e vamos continuar elegendo pessoas que estão usando personagens na política. E é realmente isso, quando é uma pessoa que gosta de fazer esse personagem, ele gosta de gritar, gosta de gerar polêmica, joga no ar, mas sem resultado nenhum, sem uma maneira de driblar, sanar o problema. Isso é realidade. Imagina ainda mais lá no fórum eleitoral, onde tem que ter a discussão, aí o cara grita, levanta, faz aquela arruaça toda, aí no final, cadê a solução, cadê a proposta? Não tem nada. E a gente vê um diferencial com você, como um professor que já deu aula, foi diretor, passou de todos os meios lá da educação. Como que é esse diferencial na área política? Que você vê como esse diferencial? Quando a gente chega para exercer o primeiro mandato, no início de 2021, a gente chega com a bagagem já, né, de conhecimento, de experiência profissional. Já sabe como que é dentro da área, lá como professor, como diretor. Então, a gente chega com maturidade muito grande, né? E assim, é claro que o nosso mandato tem também outras, que a gente fala muito de educação, professor, né? Mas o nosso mandato, ele também milita em outras áreas, né? A gente milita no empreendedorismo, geração de emprego e renda, tem proposições nessa linha. O nosso mandato propôs a lei municipal do cooperativismo, que a Serra não tinha até então uma lei própria, né, para que cooperativas pudessem participar da licitação na Serra.
né? E é um modelo de negócio que, na minha visão, faz justiça social, reduz preço e até certo nível combate a corrupção. Porque você deixa de fazer a licitação com uma pessoa, um empresário, né? E você acaba fazendo com um grupo de pessoas, onde todos têm interesse de que o que for dali gerado de receita vai ser dividido em todo mundo. Então você tem vários fiscais ali, né, de um contrato e assim por diante. Mas a educação, ela realmente é o que nos trouxe para a política, é o que a gente milita com, digamos assim, com mais propriedade, porque tem muitos políticos que falam de educação de fora da educação, com o olhar da sociedade. É igual o teste de futebol, né? Quando o time está perdendo, todo torcedor olha e fala: pô, se fizesse aquilo ali ia dar certo, se colocar jogador tal ia funcionar. Todo mundo tem uma solução, né? Aqui a turma atua com logística. Quem está de fora vê uma situação e fala: pô, se fizer assim, assim, assim vai ser legal. Mas é uma solução sem propriedade, sem conhecer de fato. Então, quando eu falo de educação, eu conheço a educação por dentro da sala de aula, sei como funciona, sei quais são as expectativas, não só dos alunos, dos estudantes, que é o foco, né, da educação, mas também dos profissionais que atuam na educação, professores, coordenadores, pedagogos, diretores, secretaria escolar, né, as tias da limpeza, as tias que estão lá na cozinha preparando alimento, a portaria. Então a gente conhece de fato a estrutura como um todo de dentro. Então você falar de algo que você conhece, você fala com muito mais propriedade. Com certeza. Não que nós também não vamos cometer equívocos e erros, mas a gente vai ser muito mais assertivo, porque a gente conhece de fato como funciona e quais são os anseios, para além de quem está dentro do espaço escolar, também das famílias, que têm expectativa hoje sobre a educação. Até uma expectativa que eu acho que não deve ser da educação, porque hoje cada vez mais é transferido para a escola responsabilidades que são da família. Exatamente. Quem educa é a família. A escola ensina português, matemática, história, geografia, né? Essa é a missão da escola. Naturalmente, a escola vai complementar, vai ajudar a família na educação dos filhos, mas tem que separar aí o papel familiar dos educadores e das famílias. Perfeito. Esse é um tema bem, bem importante. E em relação à educação financeira, o senhor acredita, por estar tendo essa vivência, estar ali dentro, seria um tema importante a gente abordar isso nas escolas? Porque as crianças hoje, o senhor até citou, elas não sabem lidar com o dinheiro, né? Até porque muitas não têm esse dinheiro. Então, esse tema, educação financeira nas escolas, o que o senhor pensa sobre isso? Então, eu tenho um pensamento muito próprio, né? Já virou até artigo científico. Você deve ter visto meu currículo, né? Ou não? Foi? Não. Não viu, eu já imaginei pelo seu perfil que seria algo... que bacana. Então assim, minha formação inicial, né, de graduação é em matemática, eu sou licenciado em matemática. Fiz uma primeira pós-graduação em educação de jovens e adultos, isso lá em 2007 para 2008. Aí quando assumi a direção escolar, eu fiz uma outra pós-graduação, né, de gestão escolar, de gestão pública, até porque o espaço ocupando eu senti necessidade de aprender um pouco mais, até fazer com muita qualidade, né? E eu tenho muito esse perfil, se eu vou assumir uma função, eu vou estudar ali, vou querer conhecer, para poder executar da melhor forma possível. Aí o mestrado que eu fiz, que eu comentei aqui, aquela situação de 2015, foi em educação, matemática e financeira. E meu objeto de estudo da dissertação foi justamente educação, matemática e financeira, né? O mestrado foi pelo IFES, né? No EduCimat, educação, ciência e matemática, e a linha de pesquisa foi educação, matemática e financeira, o orientador era o Hélio Rossetti, né? E eu pesquisei justamente isso daí, que é a pergunta que você fez. E na pesquisa que a gente fez de campo, a gente percebia, por exemplo, situações do tipo, né? Um pai de família recebe R$3.000 por mês, tem uma poupança lá aplicado R$10.000. O cartão de crédito vem R$4.100. Se ele pegar todo o salário e pagar o cartão,
vai ficar devendo R$1.000 ainda, né? A maioria das pessoas prefere pagar 3.100 ou às vezes pagar até o mínimo do cartão do que ir na poupança e sacar o dinheiro para pagar todo o cartão. E evitar de pagar juros. Quando você pega a aplicação que tem na poupança, né? O juro que deu no mês é menor do que o juro que ele paga no cartão de crédito. Ele está perdendo dinheiro. Exatamente. Então as pessoas não têm essa percepção de usar o dinheiro a favor dele. Às vezes a pessoa lá não consegue pagar todas as contas, você tem que meio que no final do mês sortear, né? Qual conta eu vou pagar? Né? Vou pagar de água, a de luz, o cartão de crédito. Algumas pessoas preferem pagar a conta de água e de luz e deixar do cartão de crédito no mês seguinte, que é uma escolha ruim. Sim. Porque os juros do cartão é muito maior do que da conta de água e luz. Com certeza. Então as pessoas não têm aqui essa noção de como de fato aplicar melhor o seu recurso. E as escolas precisam ensinar educação matemática financeira, o que não é ensinado como se deve. Muitos alunos saem do ensino médio sem sequer saber fazer, né? Nós estamos aí, começou ontem, né? Ontem ou anteontem? Declaração de imposto de renda. Foi anteontem, 23. Começou anteontem a declaração de imposto de renda e muitas pessoas saem do ensino médio sem saber fazer uma declaração de imposto de renda, sem saber calcular lá as alíquotas do imposto. Então não tenho dúvidas que no currículo a educação matemática financeira precisa ser melhor abordada. Assim como também, eu lembro quando eu estudei, eu tinha educação moral e cívica no currículo, que é você estudar os valores, a pátria lá, a cidadania. A gente precisa aprofundar um pouco mais também isso nas escolas, né? Eu acho que despertar nas pessoas o amor pela pátria é um dos caminhos a serem percorridos para que as pessoas comecem a escolher melhor os seus representantes, né? Tenham mais, de fato, senso de patriotismo em nosso país, né? Porque para mim é inconcebível algumas pessoas idolatrar a bandeira de outro país em detrimento da bandeira do nosso país, que é o Brasil. E eu sou um apaixonado pelo Brasil, vou sempre defender a supremacia do nosso país como um todo, né? Bacana. Muito bom. Isso aí. E eu acho interessante, porque a educação financeira a gente aprende hoje, brasileiro, na prática. E falo na prática porque sai quando do ensino aprende, médio, né? E quando aprende. A gente sai do ensino médio lá, ganha um salário mínimo, vê a maioria dos jovens gasta tudo ali. Vou comprar isso, vou comprar aquilo, não planeja, vou tirar uma carteira. Maurício, você vê o maior índice de tirar carteira não é com 18, é com 19. Porque com 18, primeiro salário, ele vai comprar um lanche, vai fazer isso, não guarda, não tem aquela educação financeira de vou guardar aqui que vou tirar a carteira. Aí você vê 19, 20 anos, a pessoa vai tirar uma carteira depois, um projeto, uma coisa que ele vai fazer só futuramente. Então eu acho muito importante ter educação financeira na escola ou um curso preparatório, algo semelhante a isso já na educação. Porque isso aí, a maioria não aprende isso em casa. Grande maioria. E isso é um tema abordado. Eu creio que você até colocou isso em pauta. Não, E educação financeira, mais que ser responsabilidade de um professor de matemática, deveria ser um tema transversal. Assim como outros também, né? Meio ambiente, educação no trânsito, que está avançando um pouco mais, mas eu acho que tem que avançar a passo um pouquinho mais rápido, né? Mas não tenho dúvida que é fundamental. Bacana. Tem uma pergunta aqui do TikTok da Carolina Rocha. Ela diz que te segue, professor. Olha aí. Já disse que o senhor foi professor dela. E ela pergunta o seguinte: o que o senhor acha desses pseudo-famosos que saem de um reality show ou deixam de ter uma profissão de jogador de futebol e entram na política simplesmente por serem conhecidos? Eu acho que tudo vai muito do propósito de vida da pessoa, né? Eu vou partir do pressuposto que a saída de um famoso, de um jogador de futebol, enfim, né? Pessoa que está no reality show e vem a política, ela vem com o propósito de querer contribuir com a sociedade. Se esse for o propósito e ela vem realmente para contribuir, penso eu que precisa junto ter a capacitação, o estudo, de fato você se preparar para ocupar esse cargo, né? Aí essa premissa não vale só para esse grupo, vale para qualquer pessoa que queira ocupar um cargo eletivo.
preparar, estudar, se dedicar, e não pode ser só por status ou vaidade, né? Muito bom. Se a pessoa quer vir para a política para ganhar dinheiro, está vindo pelo motivo errado. Sim. Até porque assim eu posso falar com muita tranquilidade. O que eu ganhava nas funções que eu exercia antes do mandato, financeiramente falando, era maior do que eu ganhava para ser vereador. Rudinei, então você veio por quê? Você veio perder dinheiro? De certa forma, sim. A gente faz algumas renúncias quando tem um propósito, a missão de vida. E eu vim para a política com a missão de vida. De ser um representante, principalmente da educação, de ser um político que, inicialmente, representava a mim mesmo, que eu acreditava enquanto propósito, enquanto princípios de vida, enquanto eu queria, de um representante que eu queria ver na política. E é claro também para representar as pessoas que acreditam que ainda existem políticos que querem e no dia a dia faz a diferença. Porque na política a gente é taxado de um monte de coisa. Se a pessoa não tiver o emocional muito ali equilibrado, ele meio que sofre muito. Eu lembro que até dezembro de 2020 eu era um bom pai, um bom esposo, um bom professor, um cara honesto, trabalhador, que morava na rua Santos Pinto 63, bairro São Judas Tadeu, né? No dia 1º de janeiro de 21, um dia depois, eu tomei posse. Aí eu fui rotulado com corrupto, bandido, mudei de casa, fiquei rico. E as pessoas fazem isso, né? Por culpa dos próprios políticos. Quando eu fui disputar a eleição em 2016, a primeira vez, o meu filho estava com 7 para 8 anos. Tá naquela fase de querer ter a profissão do pai. E quem é pai fica todo orgulhoso, né? O meu filho tinha sido já jogador de futebol, jogador de basquete, frentista, médico, bombeiro, policial. E ele falava que queria ser jogador de futebol, queria ser professor de matemática, diretor de escola igual o pai. Aí imagina o orgulho do pai, né? Fica feliz a vida. Sim, e na minha cabeça tinha um pensamento assim, que poxa, meu filho vai ter orgulho de falar, eu quero ser vereador, eu quero ser político igual meu pai. Então, apesar dos rótulos, a consciência tranquila de fazer o melhor a cada dia me bastava. E é isso que pauta o nosso mandato. De eu poder chegar em casa, olhar no rosto do meu filho, da minha filha, da minha esposa, dos meus amigos. Apesar de, às vezes, N polêmicas envolvendo o parlamento municipal, né, de denúncias disso, daquilo, corrupção, eu ter a segurança que meu nome não vai estar envolvido. Então, acho que isso me basta muito. E a certeza que eu tenho um propósito para o nosso mandato. Então, nenhum problema se um famoso quiser disputar a eleição, desde que o propósito dele seja, de fato, pensar políticas públicas que sejam alinhadas ao desejo da população, que vá ao encontro dos eleitores, né? Dos anseios dos eleitores. Perfeito. Respondido, tá, Carol? Aí, abraço, Carol, tá bom? Nosso mandato está à disposição para críticas e sugestões. Legal. E você falou de propósito. Propósito é o que alinha o nosso destino. E você tem um lindo propósito ainda de aquele projeto Salve Maria, e onde gerou várias polêmicas, ainda mais com os acontecimentos atuais, né? E esse propósito na prática, como que ele é? Então, cara, eu sou homem, né? Mas eu tenho a minha visão de que mulheres precisam ser cuidadas, respeitadas, valorizadas. Não só mulheres, o ser humano como um todo. Eu dou muito valor à vida. Eu sou pró-vida na sua totalidade. Da concepção, né, à idade adulta. Eu sempre vou defender a vida. Me perguntaram um tempo atrás se eu era a favor da pena de morte. Aí eu respondi, eu sou desde que ela seja justa, né? E na sociedade que nós vivemos hoje, infelizmente, o judiciário tem cometido alguns equívocos, né? E justo é só Deus. Então, nessa linha de pensamento, eu sou pró-vida sempre. Vou defender o direito à vida na sua totalidade, seja de criança, homem, mulher, idoso. Mas a gente vive na sociedade também patriarcal, onde a mulher teve direito ao voto há pouco tempo, né? A gente ainda está na defesa
de que os partidos têm que garantir 30%, né, dos candidatos sejam do sexo feminino. Na verdade, a lei não é essa, né, do gênero oposto. Eu não posso ter uma chapa que vai disputar a eleição só com mulheres. Tem que ter no mínimo 30% de homens. Mas, via de regra, tem mais homens dispostos a disputar o mandato eletivo do que mulheres, né? Devido, naturalmente, aí eu vou caminhar para responder o que você trouxe aí, a mentalidade machista que nós temos, de entender que mulher não pode ocupar lugar de poder. E eu penso o contrário. Eu tenho convicção e certeza, se na política tivéssemos representado de forma proporcional que nós temos de gênero em nosso país, é mais ou menos meio a meio ali, né? É 51 ponto alguma coisa por cento de mulheres e 48 ponto alguma coisa de homens, né? Então 50% de mulheres no parlamento já teria mudado um pouco mais essa chave. Então, assim, a gente vive uma sociedade misógina em muitos aspectos, machista, onde a mulher não é respeitada e não é valorizada como deveria ser. E alguma desculpa das mais esdrúxulas possíveis. No mercado de trabalho, às vezes a mulher financeiramente não é tão valorizada quanto o homem. E às vezes elas estão ali no mesmo cargo, mesmo serviço. O salário do homem é um pouco maior e da mulher é menor. E algumas pessoas usam a desculpa, não, é porque a mulher tem licença de maternidade, ela engravida. E a gravidez não pode ser responsabilidade só da mulher. O homem também engravida junto e precisa participar desse momento. Eu até defendo o equilíbrio na questão do tempo de licença, né? Paternidade, para também jogar junto com a mulher nesse processo, né? É claro que, geneticamente falando, quem gera é a mulher, quem amamenta é a mulher, né? Nunca vou defender para o homem poder amamentar e gerar filhos, que é uma concepção biológica isso daí. Mas a responsabilidade com a gestação, ela precisa acontecer. Além da questão da lei Salvo Maria nos propomos, a gente propôs também uma lei municipal para a criação do plano municipal pela primeira infância, que vai pensar a primeira infância da concepção aos 6 anos de idade, uma idade muito importante, né? Mas focando no Salve Maria, depois de ter 6 comentários, a gente precisa cuidar das mulheres e dar voz a elas. Aí algumas pessoas falam, é muito fácil, a mulher foi abusada, foi segregada, foi violentada pelo esposo, ela sai de casa. Mas existem alguns fatores aí que precisam ser considerados. Dependência financeira, dependência emocional, né? Vou sair, vou para onde? Então não é decisão tão fácil assim. Tem um vínculo afetivo muito forte às vezes, que acredita que o homem vai mudar, vai ser a última vez. Isso acontece de forma recorrente, né? E a nossa lei, ela propõe, um aplicativo no celular, né? Onde a mulher vai fazer uma denúncia ali e vai ser acionado os órgãos competentes para fazer a proteção dessa vítima, né? Que está sendo, de certa forma, aí, caminhando para um feminicídio. Não dá para esperar, né, que aconteça para depois levar para o parlamento e só lamentar. E só falar, poxa, minhas condolências, meus sentimentos aos familiares, aos amigos, é muito pouco. A gente precisa prevenir. Então o aplicativo, ele trabalha na linha de prevenção. Então o canal é um pedido de socorro que as mulheres podem fazer e vão ter assistência dada pelo município para tirar dessa condição e, se necessário for, dar condição para ela poder sair de casa com aluguel social, pensar em entrar dela no mercado de trabalho e ela consiga tocar a sua vida. E no caso de emergência, é claro também, é um botão que você aperta, um SOS, que aciona as forças de segurança para ir lá e salvar essa possível vítima, né, de feminicídio. Perfeito, muito bom esse assunto. Lembrando que a gente não precisa, vocês mulheres não precisam esperar acontecer alguma coisa, né? As pessoas dão sinais o tempo todo, às vezes a gente não consegue enxergar, mas começa a pedir um pouquinho, ora a Deus, pede um pouco de discernimento. Se seu marido está começando a gritar com você em público, se ele falta com respeito com você, isso são sinais de que pode acontecer. Então já fique alerta e no mínimo já fique atento quais são os canais que você pode estar usando. Ninguém deve ficar no ambiente tóxico, né? Exatamente. Não está servindo, mesmo tendo condição financeira, saia, peça socorro, porque nada vale mais do que a vida. Melhor prevenir do que depois ter que ler uma nota, né? Exatamente. Isso. Agora, saindo do olhar municipal, quais são hoje os principais desafios da educação no Espírito Santo
que exigem representação técnica e experiência real? Os desafios da educação, ser nível municipal, estadual, nacional, eles são múltiplos, né? E o meu olhar da educação, ele sempre foi muito mais a nível estadual do que a nível municipal, tendo em vista que eu passei um grande tempo atuando na rede estadual como diretor escolar, depois... Opa! Nada. Segura aí. Passei um grande tempo atuando na rede estadual como diretor e depois como superintendente. Mas as questões... A gente para aqui ou continua? Não, pode continuar. Que tem água aí, né? Então vamos tocando. A gente tem as questões municipais que só acontece, só existe, porque são impactadas por decisões a nível federal e naturalmente também a nível estadual. Mas eu penso que o grande desafio que nós temos a nível estadual é a harmonização da oferta, né? Porque hoje a gente tem as responsabilidades. Apesar de ser uma responsabilidade compartilhada pelos entes federativos, em suma, os municípios são responsáveis pela educação infantil e pelo ensino fundamental. O Estado é responsável pelo ensino médio e a União é responsável pelo ensino superior, né? Mas, naturalmente, a federação e os estados têm que ter responsabilidade também pela educação infantil, né? E pelas séries iniciais, até porque tem município que não conta tocar essa modalidade sozinho. Mas quando eu falo em harmonizar a oferta, é que na mesma região, ou talvez o mesmo município, o estado e o município não ofertem a mesma modalidade. Tem uma concorrência entre eles. O estado oferta 5º ano, o município também. Então, se você harmoniza a oferta, eu acredito que você melhora a qualidade da oferta, né? E você consegue, eu acho que, de certa forma, trazer mais qualidade para o ensino público como um todo. Então, esse eu acho que é um ponto que precisa ser debatido, não só a nível municipal, mas também a nível estadual. E até também, até que ponto o Estado vai cooperar com os municípios na oferta do ensino fundamental e das séries iniciais. Porque se não houver esse aporte de cooperação, e quando eu falo cooperação, não é só cooperação técnica, não. É aporte financeiro também, para que os municípios possam ofertar de forma eficiente, né, e eficaz essa modalidade, né? Então, eu acho que é um ponto. O outro ponto é principalmente em relação à valorização dos profissionais de educação. Aí é um debate um pouco mais amplo, porque valorização não é só questão financeira, é condição de trabalho, é você dar formação continuada, é uma série de pontos que a gente precisa mais tempo para detalhar. Mas é também a questão financeira. É minimamente garantir o cumprimento do piso nacional do magistério, né? Aí acaba cada município debatendo lá no seu quintal o cumprimento ou não desse piso, e muitos municípios hoje não cumprem o piso nacional do magistério. Falta um agente político para defender e puxar esse tema a nível nacional e cobrar dos municípios o cumprimento do piso. E se o município não consegue cumprir, cobrar do Estado que garanta esse aporte financeiro, né, para que o município garanta o piso nacional do magistério para os profissionais de educação que estão atuando no município. Então, eu acho que é uma pauta que precisa ser debatida a nível estadual. E é claro que também, por gravidade, estendo isso para o nível federal também. Precisa ser debatido lá também, onde os municípios não conseguem garantir o cumprimento do piso, que a federação garanta o aporte financeiro para que o professor receba o mínimo. Eu estou falando de piso aqui. E eu não defendo o piso, porque piso é o mínimo. Piso não pode ser teto. O município precisa pagar, e os governos também, além do piso nacional. Se tem condição, vão valorizar um pouco mais financeiramente, vão pagar um salário para que o professor não precise atuar em 2, 3 redes, né? Em 2, 3 turnos, ele consiga fazer com qualidade o trabalho em uma escola. Então, acho que passa um pouco por aí. Enraizar um pouco mais. Às vezes você tem um professor que poderia dar um suporte um pouco maior em uma determinada turma, que ele enxerga que precisa de um pouco mais de atenção, e ele não consegue porque ele está dando 2, 3 aulas ali. É isso. E assim, e a sobrecarga de trabalho, a transferência de responsabilidade da família para as escolas, tem sobrecarregado o professor cada vez mais.
Imagina só o professor que trabalha só em uma escola, 8 horas por dia. Ele, na última aula daquele dia, tem uma qualidade. Agora imagina o professor que trabalha de manhã, de tarde e à noite. A qualidade dessa última aula da noite já vai ser a mesma qualidade da primeira aula da manhã? Com certeza não. Né? E vou até além, depois de segunda, terça, quarta, quinta, na sexta, último dia da semana. A primeira aula de sexta-feira vai ter a mesma qualidade da primeira de segunda? Não vai ter, entendeu? Então você valorizar financeiramente, as pessoas não trabalham em 2, 3 empregos porque é o sonho da vida dela. Trabalha porque tem necessidade, né? É isso. Então, se você valoriza os profissionais, né, com um salário digno, ele vai naturalmente produzir muito mais. E com o professor não é diferente. Com certeza. E na sua opinião, partir para a cidade, o que mais afeta? Falta de gestão ou falta de recurso? É um conjunto, eu acho, dos dois, né? Porque o recurso público, ele não é ilimitado. Você tem um teto de gastos. Sim. Né? Na educação especificamente, você tem investimento mínimo de 25% da receita do município precisa ser investido na educação. E geralmente os municípios trabalham ali nesse limite de 25%, 25% pouquinho, 26%, porque orçamento do município é algo que varia muito. Você tem uma previsão orçamentária, mas que você vai ali modelando ao longo do ano, né, para poder também não cometer, não deixar de cumprir as metas e depois o gestor ser responsabilizado por isso, né? Então você vai ali modelando isso daí entre o que está planejado e de fato o que vai ser executado. A mesma coisa com a saúde, tem um mínimo de 15%, né? Não pode investir menos que isso da receita. Por que eu falo que é um conjunto? Porque se você tem dinheiro à vontade, você pode errar. Aí depois você pega o outro dinheiro, vai lá e aplica e corrige o seu erro. Se tem um teto, você não pode errar. Quando você erra, você não tem recurso para corrigir o seu erro. Então a gestão eficiente é muito importante para você usar o recurso público da forma e no lugar que ele precisa ser usado de forma correta. Porque se você usa errado, naturalmente você não tem recurso para poder corrigir a execução. Vai ficar para o ano seguinte. E às vezes o gestor do ano seguinte não é o mesmo, tem outra visão administrativa e o que foi ali cometido de equívoco não vai ser corrigido no futuro. E com isso a educação continua sofrendo. Não só a educação, como demais serviços públicos também, que tem uma gestão que usa o recurso de forma equivocada, né? Se a gente for usar o seu exemplo, o senhor começou como professor, depois o senhor foi indo para um gestor, buscou a direção. A partir do momento que você entendeu que a política era um segmento que lhe agradava, o senhor fez cursos voltados para a gestão pública. A gente estava citando agora, foi a pergunta do Arthur, em relação às gestões públicas, né? A gente está falando de um dinheiro que não somos de todos nós contribuintes. Não seria o ideal que a pessoa que fosse gerir esse dinheiro fosse qualificado para estar ali e não necessariamente, como às vezes a gente vê, indicação de uma pessoa que às vezes ela é muito boa numa outra função? Vou dar um exemplo. A minha esposa, por exemplo, ela é uma ótima vendedora, mas eu não sei se ela seria uma ótima gestora, né? Então são situações diferentes. Às vezes a gente vê que uma pessoa que ela é muito boa em uma determinada função, mas nunca teve uma gestão pública. Não seria ideal, ou nos melhores dos mundos, que essa pessoa tivesse no mínimo uma experiência ou uma qualidade comprovada para gerir esses nossos recursos? Porque imagina, se a gente tem muito recurso, eu sei que limitada não vai ter, muito recurso, eu posso errar e corrigir, mas não seria bom evitar esse erro, já que o dinheiro está saindo, né, dos nossos bolsos? Perfeito. A resposta é sim, né? É bem pragmático. O ideal é você aliar, né, a gestão, né, que de fato vai ser também política. Não adianta querer desassociar disso daí a indicação para um cargo de gestão do executivo. Vai sempre indicar um gestor alinhado às questões políticas que ele defende, né?
Exemplo muito claro, para tentar talvez clarear mais que isso está depois aí. Eu tenho um prefeito que foi eleito num campo da direita, né? Naturalmente, os gestores dele são pessoas que estão alinhadas ao campo ideológico da direita. Perfeito. E vice-versa. Se eu tenho um prefeito que foi eleito no campo ideológico da esquerda, os gestores que ele vai escolher, minimamente, são gestores alinhados ao campo ideológico. Então, não tem problema você ter gestores alinhados a campo ideológico A ou B por uma questão política. Mas tem muito problema quando prevalece só a questão política. E a questão técnica, ela é desconsiderada. Então, para a gestão eficiente, é fundamental você ter no mesmo pacote, ao escolher um gestor, a competência técnica. E, naturalmente, por escolha do executivo, né, o alinhamento político-partidário, digamos assim. Mas se vai escolher alguém em relação a eu quero um cara político ou um cara técnico, a escolha mais sábia é a questão técnica, que vai certamente reduzir ou vai minimizar ou até zerar, né, o gasto indevido de recurso público. Você erra menos quando tem alguém que de fato conhece o que está fazendo e sabe fazer gestão daquela pauta. Aqui vocês trabalham com logística, né? Sim. Logística. Eu sou professor de matemática. Já dei aula para curso de logística à vontade. Se me colocar para ser gestor aqui, eu vou errar para caramba, que eu não conheço. A escolha mais sensata é o quê? Escolher alguém que conhece a área, que domina, que tem experiência, que já entra jogando. Então, para mim, é fundamental que as indicações para cargos de confiança sejam pessoas com competência técnica comprovada já. Tem muita coisa que acontece na esfera nacional, por exemplo. A gente tem muitos exemplos de municípios e cidades que conseguem gerir muito bem a educação. A gente vê discrepâncias de algumas cidades com uma educação muito boa, com menos recurso do que uma cidade que tem um índice de educação menor, com mais recursos. Só que a gente não vê essa sinergia acontecendo. A gente não tenta ver, por exemplo, o que está acontecendo lá naquela cidade, o que ela está fazendo de diferente para estar com menos recursos, tendo uma qualidade um pouco melhor. E às vezes não consegue por falta de recursos de ir lá entender, mas também existe aquela barreira de aquela prefeitura é gerida por um partido que não é de uma proposta política antagonista minha. E aí tem essa dificuldade. Eu não estou pregando aquele lado. Eu acho que tanto quem é da direita quanto quem é da esquerda tem pessoas altamente qualificadas, tem pessoas boas e que fazem muito bem em algumas situações. O que é que impede delas conversarem civilizadamente e entender assim, Arthur, o que você está fazendo muito bom aqui que eu posso replicar para cá, mesmo que eu te dê crédito, eu diga que foi você. Porque no final o que vai ficar é os feitos que a gente fez. Não importa se seja conversando com A ou com B. A gente está aqui de passagem, né? Eu espero que o senhor fique muito tempo na política, porque eu acredito que o senhor venha muito a agregar. Obrigado. E que Deus possa tocar no senhor, porque o senhor não fique limitado municipalmente, que o senhor possa ir seguindo cada vez mais. Perdão. E que a gente consiga buscar pessoas como o senhor em um outro local que de repente pense diferente, mas que no final queira o bem da educação e a gente consiga ter essa sinergia. É difícil, né? É complicado a gente conseguir fazer isso. Não, muito difícil. Assim, você trouxe um ponto aí que vai em conta o que eu penso em relação à política, né? Tanto um lado quanto outro tem coisas boas, né? Eu acho que conseguir dialogar é fundamental. Mas a gente vive hoje no Brasil um modelo democrático onde as pessoas estão esquecendo dos momentos. Existe um momento de pré-campanha, momento da campanha, onde se apresenta propostas, debate ideias, um está de um lado, outro está de outro. E existem os mandatos. E o mandato não é fazer campanha. E muitos agentes políticos continuam fazendo campanha durante o mandato, sem querer dialogar. E isso eu acho que é muito ruim para o nosso processo democrático, né? Porque quando você não dialoga durante o mandato, você não constrói políticas públicas eficientes. Você não dá continuidade às coisas boas que estão acontecendo, por vaidade política, por querer manter aceso aquele momento da campanha durante o mandato. Isso é muito ruim. A gente tem um exemplo no Brasil, você falou que tem cidades que têm bons resultados, outras não, cidade com menos recurso manda bem pra caramba, outros com mais recurso não conseguem performar tanto assim. A gente tem exemplo de Sobral, no Ceará. Sim. Uma cidade pequena
que é referência em educação em nosso país em relação aos índices educacionais, né? O que lá tem que às vezes não consegue se aplicar em outras cidades? Lá tem desapego à vaidade política. Eles construíram um plano de educação de longo prazo que, independente de quem assume a função de prefeito, continua seguindo o mesmo plano. Então tem continuidade. E em muitas cidades e estados, né, quando o novo prefeito ele assume, ele olha o que foi feito, vê a marca do gestor anterior e ele quer apagar a marca da pessoa para poder imprimir a sua marca. Então você não garante continuidade. Então, resumidamente, falta continuidade e muitas vezes, ou a maioria delas, por vaidade política. Fica muitos projetos pela metade ali e acaba resolvendo nada. Até porque o mandato de 4 anos é muito curto para você mudar a realidade de uma determinada área. Exato. Se a gente pensar, por exemplo, na educação, o ciclo do Fundamental 1 são de 5 anos. Fundamental 2 são de 4 anos. Quando você pega o ciclo completo do Fundamental, a gente está falando de 9 anos aí. Então, para você poder medir de fato se a educação de um município está avançando, né? Você precisa de uma política construída que ela tenha continuidade por pelo menos 9 anos. Para você entender se o que você colocou lá atrás e seguir os e tentar corrigir a rota ao longo do tempo. É isso. A mesma coisa em relação ao ensino médio. Se o ciclo do ensino médio são de 3 anos, para você validar se uma política ela está sendo eficiente ou não, está atendendo a necessário ou não, você precisa de, no mínimo, um ciclo de 3 anos fazendo o que foi planejado, né? Porque se no meio desse caminho você muda também de rota, depois do tempo você não consegue aferir com precisão se está melhorando ou não, né? Que é outra proposta, né? Espero que a gente chegue lá um dia, né, Arthur? É isso, a continuidade ela é fundamental, né? Isso é verdade. Falando aqui a gente citou diversos pontos, né, sobre decisões difíceis. Você consegue dar um exemplo de uma decisão difícil que o senhor precisou tomar como vereador e realmente aquela que pesou ou marcou para você ou para uma população? Para mim não foi uma decisão difícil porque, vou dar um exemplo, né? Porque é o que eu acredito que eu defendo. Mas foi uma decisão que eu muito pressionado, né? Foi votado na Câmara o reajuste salarial dos vereadores. Eu votei contra, mas fui muito pressionado, né, pelo parlamento como um todo para votar a favor, ou se abster ou não, eu voto contra. E muito seguro disso daí, entendeu? Teve uma outra lei lá para poder aumentar a quantidade de vereadores da Serra, né? Também votei contra. Então, assim, para mim foi natural, apesar da pressão do parlamento no momento, porque eu sempre vou votar alinhado ao que eu defendo, ao que eu acredito. Sim. Porque, por mais que eu seja dialógico, converse, aceito contraditório, princípios e valores são inegociáveis. E o nosso mandato ele tem um norte muito claro. Muito, muito claro. Então, a pressão no parlamento ela faz parte. Algumas votações tem a pessoa vai na galeria acompanhar e fala. Já votei junto com a pressão da galeria. Já votei contra a pressão da galeria, porque quando você tem um norte a ser seguido, você tem coerência no mandato, você tem segurança para dizer por que você votou e como você votou em determinada matéria. Então, todos os votos que eu aperto lá sim ou não, e nunca vou fugir de votação, né? Sempre vou apertar lá sim ou não, e se for necessário me abster, eu tenho motivo e tenho coerência porque eu faço aquilo. Perfeito. Então essa pressão aí, esse momento difícil, a gente está bem encaminhado e sendo bem coerente sempre. E o senhor percebe, professor, que a gente faz um assunto e esse assunto já entra num outro ponto que a gente ia precisar ter um podcast aqui de umas 4 horas, 5 horas aqui pra gente abordar outros temas. Não sei se o pessoal vai aguentar esse tempo todo me ouvindo. A gente faz vários cortes. É um assunto muito agradável aqui com o senhor. Isso. E eu queria deixar aberta a possibilidade que o espaço está liberado para o senhor, tá? Não só para o senhor, mas como um espaço democrático também para todos os políticos da Serra, independente de partido, quiser aqui debater, falar suas ideias, o espaço está aberto para vocês, vai ser um imenso prazer estar recebendo vocês aqui. Professor,
falando de futuro, e olha que aqui eu nem comentei que tinha mais pessoas aqui no TikTok aqui perguntando quais são os seus planos. Falando de futuro, quais são as principais pautas e projetos que o senhor quer tirar do papel nesse novo mandato? Então, a gente avançou em alguns pontos em relação à valorização dos profissionais de educação, né? A gente precisa na Serra garantir o piso nacional do magistério, que ainda não é cumprido pela municipalidade. Então é um ponto que eu tenho dialogado muito para que a Serra garanta esse direito. Não é a favor do município pagar o piso nacional. Então a gente continua tocando muito nisso daí. A gente tem defendido a criação da lei municipal específica que esteja alinhada, né, às necessidades da educação como um todo em relação à oferta de tempo integral. A nossa lei municipal não atende às especificidades e necessidades do município de Serra para garantir nessa modalidade uma educação em tempo integral, né, de qualidade, que é o que a gente defende de fato. A gente tem dialogado muito sobre a geração de emprego e renda, empreendedorismo ao longo do mandato. Aí eu comentei um pouquinho no começo da conversa, né, sobre o que é ser um homem de sucesso. Curso superior, carteira assinada, casar e ter filhos, né? E na verdade o curso superior não leva ninguém ao sucesso. Né? A gente tem várias pessoas com formação aí de graduação, especialização em algumas áreas, que estão atuando em áreas totalmente diferentes, né? Então acho que mais que ter um curso superior é você ter uma entrada no mercado de trabalho que tem uma condição digna de viver e sustentar a sua família, né? Eu também não estou aqui romantizando o empreender, não, porque empreender está romantizado muitas vezes, né? E na verdade as pessoas às vezes vão empreender porque não têm uma renda digna, porque estão desempregadas. Aí na pressão elas vão lá, começa a produzir o doce, monta um negocinho. A Paola tem uma história assim muito bacana. Você comentou da Serra Sede lá, que você, quando pensa em Serra Sede, lembra da Paola e da Chuchu, lembra dos doces, né? A Paola começou a empreender puxando um carrinho de feira, vendendo lá o bolo de pote, de porta em porta, na prefeitura às vezes. Hoje é a empreendedora de sucesso da cidade, da Serra e do estado. Mas quantos desafios e quantos obstáculos ela precisou romper para chegar onde ela está hoje? Então é um desafio muito grande. Então você dar condição para as pessoas empreender em relação à formação, fomentar de fato, tanto com formações quanto com recurso financeiro também, é muito importante e é pauta do nosso mandato, né? Então a gente quer, assim, eu acho que a cada dia garantir uma educação de qualidade, mas sem perder de vista também, nesse momento de mandato, o empreendedorismo e também a justiça social, que tem sido pauta do nosso mandato. Eu acho que é muito pouco a gente apontar, igual algumas pessoas fazem na tribuna, a questão das pessoas em situação de rua, né? Vão levar força, vão internar compulsoriamente. Eu acho que você só falar que tem que retirar sem compreender as necessidades, sem garantir condições dignas, é muito pouco. Porque o que leva uma pessoa a estar em situação de rua não é somente o desejo dela. São condições das mais complexas possíveis, né? É a quebra de um vínculo familiar, é a dependência química, é uma doença mental. E eu penso que cada uma tem que ser tratada de acordo com a sua necessidade. Gente. É claro que ali no meio, às vezes infiltrado, tem também pessoas que estão devendo a lei, que cometeram algum ilícito. Aos criminosos, o rigor da lei. Mas as pessoas necessitadas, o cuidado que elas merecem. Exato. Boa. Tratar pessoas como pessoas, entender cada caso. É isso. Isso é muito importante. O respeito, né? O generalismo, acho que nenhum setor ele é bom. A gente tem que saber defender e entender cada situação, de fato. Eu tenho falado que as pessoas, de forma geral, né, generalizando, querem trazer soluções simples para problemas complexos. Se a solução for simples, certamente o problema não é complexo. É simples também. Porque problemas complexos não têm solução simples. Fato. Verdade. Não tem, né? Então, só apontar, gritar, falar, não vai resolver. Tem que estar disposto a dialogar e fazer uma construção a muitas mãos. Verdade.
A gente está chegando no final desse episódio 31, esse bate-papo bacana aqui. E aí a gente quer aproveitar aqui um momento, a gente sabe que você já se movimenta para os próximos passos na política. O que você pode antecipar para a gente, para todas as pessoas que estão te ouvindo aqui, sobre os seus planos para a próxima eleição? É isso. 2026 é ano eleitoral. Exatamente. Então, posso dizer que sou pré-candidato a deputado estadual pelo PSB. Muito bom. Mas é um projeto que não nasce só no meu coração. É um projeto construído a muitas mãos. Eu, quando fui disputar a eleição de vereador, a gente dialogou, construiu de forma coletiva o que a gente queria defender enquanto mandato de vereador. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo da nossa trajetória política, continuo dialogando com quem conhece o nosso trabalho, conhece o nosso mandato e, de forma coletiva, eu posso dizer assim, entendemos que é o momento de colocar o nome à disposição do partido para disputar a eleição em outubro desse ano. Então a gente está no momento agora de pré-candidatura, conversando com a cidade da Serra, conversando com o Estado do Espírito Santo, a fim de ter propostas de campanha alinhado ao que as pessoas esperam do Ruginei enquanto representante. E o que é proposta de campanha, pelo menos no nosso projeto político, vai ser proposta de mandato e trabalho do mandato também. A gente sempre vai alinhar o que fala às nossas práticas, né? E é isso. Pré-candidato a deputado estadual. Muito bacana, professor. Eu tenho certeza que tudo que o senhor vem pregando na esfera municipal precisa ser pregado na esfera estadual. E mesmo quem já prega precisa ter mais um aliado ali, porque a educação nunca é demais. A gente sempre precisa de boas pessoas ali buscando a nossa base. Era basicamente isso. Antes de finalizar hoje... Deixa eu ir ao banheiro antes. Fica à vontade. Eu posso? Pode sim. Tá ao vivo não, né? Tá ao vivo, mas pode ir. Segura aí que eu vou aqui. Senão eu não consigo responder com qualidade. Nada. Arthur, pode falar sobre os nossos patrocínios. Nossos patrocínios. Você, mulher, o marido quer presentear sua mulher com a melhor roupa, use a Amarilis, roupa de alfaiataria, alta qualidade, e eu não conheço nenhuma mulher que usou e não gostou. Verdade. Você que é marido, quer presentear, use a Amarilis, melhor marca de qualidade para sua mulher. Exatamente, no mês do consumidor, pode buscar lá que tem alguns descontos excepcionais. E se você for buscar a Use Amarilis pela Blink Talk, é só dizer Blink Talk que você tem 10% de desconto. E por falar em desconto e por falar na Use Amarilis, que também faz a sua entrega online para toda a Grande Vitória, para o estado, se precisar para o Brasil. Se você tem hoje um negócio, você está começando a vender online, você está começando a empreender e você hoje tem dificuldade de estoque, de armazenagem, você quer simplesmente focar na venda e entregar a logística para uma empresa de confiança, tem a Blink Logística Inteligente, que faz toda a sua cadeia logística, desde a hora de chegada do produto, para você estar fazendo todos os insumos, envelopar, guardar os pacotes, entregar, fazer até o cliente final. Procure a Blink Logística Inteligente, porque se você quer uma entrega eficiente, veio para a Blink Logística Inteligente. Voltando ao assunto, professor, eu acredito que o senhor tem muito a agregar na esfera estadual, né? Principalmente pelas pautas que o senhor defende, educação, segurança, saúde. Isso é muito importante, a gente precisa de bons políticos nessa esfera. O senhor está vindo nessa nova geração muito bem e tem aí um currículo que mostra a prova às pessoas que o senhor prega aquilo que o senhor já vivenciou. Então é muito bem-vindo, te desejo toda a sorte do mundo. Espero que o senhor consiga a se eleger, porque o Estado precisa, como precisa também de muitos outros nomes. E o espaço está aqui aberto para que o senhor possa vir aqui e tirar as dúvidas de todo mundo. E o senhor, olhando para aquela câmera ali, deu o seu último recado ali. Fale para aquela pessoa que está te acompanhando, aquela pessoa que gosta de você, que já te conhece, e a que não te conhece também, que está aqui encantado com tudo que o senhor falou aqui nesse episódio. Opa, primeiro eu quero agradecer Diego, Arthur, pela oportunidade, pelo bate-papo aqui.
É sempre muito legal a gente poder conversar sobre a nossa trajetória de vida, né? É claro que é um bate-papo muito rápido e eu tentei evitar ser prolixo, que professor fala muito, não tem jeito, né? Mas sem dúvida alguma foi uma oportunidade muito bacana de conhecer o espaço, conhecer vocês. E para quem está ali nos acompanhando ao vivo ou vai assistir posteriormente a esse podcast, que tá assim sensacional, né? Já vou virar seguidor já. Bacana. Já vou começar a seguir o podcast aí para aprender cada vez com o conteúdo que vocês trazem semanalmente aqui o podcast. Semanalmente é um desafio. Podcast já não é algo tão simples. Semanal, então, o desafio é maior ainda, né? Mas eu quero colocar o nosso mandato de vereador à disposição dos moradores da Serra, de quem de alguma forma tem vínculo com esse município. O Diego veio do Rio de Janeiro, trabalha aqui na Serra, sim, né? Tá no Espírito Santo, já apaixonou, não consegue mais sair da Serra. Então, com certeza. Você não conhece município assim, pujante, lindo, venha conhecer. E por tabela, conhecer também o nosso trabalho, né? Sou professor, estou vereador e hoje eu tenho orgulho danado de falar que eu sou político. Porque a gente tenta no mandato alinhar sempre a fala, a prática, porque se não for assim não faz sentido estar nesse mundo. Então acompanhe o nosso trabalho, mande sugestões, mande críticas e se quiser somar conosco nesse projeto de pré-campanha em 2026, está mais que convidado. Afinal de contas, o nosso trabalho, o nosso mandato é feito a muitas mãos. Boa. É isso, muito obrigado, professor. Obrigado a você que nos acompanhou até o final. O episódio 31 foi pra conta. Um beijo e até a próxima. Um abraço. Abraço. Valeu.